Olá, irmãos e amigos, a graça e a paz, família Casa de Deus, que bom que você voltou comigo nesse estudo, uma missão especial. No último estudo nós falamos um pouquinho sobre Deus, né? Porque não dá para entender Jesus nascendo no Novo Testamento, não dá para compreender por que Jesus nasceu se nós não tivermos essa visão de Deus, nós não entendemos um pouquinho Deus. Então no último estudo nós falamos sobre Deus, Deus existe, nós falamos um pouquinho dentro da visão cosmológica, da visão moral, Deus existe, isso é comprovado para nós, da fé, não há dúvida nenhuma, mas é sempre bom a gente pontuar de alguma maneira científica esses pontos também, fica sendo bastante importante, né? Então nós falamos um pouquinho a respeito disso, falamos também de uma característica de Deus, Deus é um Deus missionário, né? Foi o tema central do último assunto. Nós falamos que Deus enviou Abraão, Moisés, Deus enviou os profetas, Deus enviou Jesus, Deus enviou o Espírito Santo, Deus enviou a igreja nos envia, enfim, Deus é um Deus missionário. Tudo isso que nós estamos fazendo é só para entendermos com mais exatidão o nascimento do Salvador. Tá bom? Então, esse foi um resuminho do último estudo. Se você não assistiu o último estudo, vai estar disponível aí nas redes sociais da Casa de Deus, no YouTube da Casa de Deus, né? Desculpa, no YouTube da Casa de Deus vai estar lá para você assistir, senão não vai fazer muito sentido você pegar a partir de agora. Mas assista, depois você assiste também o outro estudo, tá bom? Vamos orar para nós darmos início nesse estudo, nesse dia tão maravilhoso, nesse momento tão maravilhoso que Deus nos preparou. Pai, no nome de Jesus, nos dá a tua graça, do teu entendimento, ó Espírito Santo, e nos ajuda, Pai, a estar diante a tua presença, Pai. Nos ajuda, Senhor Jesus, a estar na tua casa, a estar sempre diante de ti, com o nosso coração e a nossa mente aberta ao teu aprendizado, Pai. Nos ensina, nos instrui, ó Espírito Santo, nos dai graça para estarmos neste momento aprendendo da tua palavra, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, irmãos? Vamos para o nosso texto áureo que vai nortear toda esta lição, e eu quero falar desse estudo, eu quero falar hoje um pouco de história, tá bom? Vamos entrar um pouquinho na história bíblica, na história do contexto bíblico, só para você entender alguns pontos. Se eu perguntasse para você, por que é que Jesus veio há 2000 anos atrás? Você saberia me responder? Você saberia me responder se eu dissesse para você, porque existe um período que é conhecido na Bíblia Sagrada, quando o rei Salomão foi rei em Israel. Em Israel, naquele momento, o reino ainda unificado, foram 40 anos de paz. Preste atenção. Quando Salomão governou, foram 40 anos de paz, né, com o reino ainda unido. Depois vai dividir Judá e Israel, mas esse período, né, esse período aqui, esse período de Salomão foi um período de muita paz. O rei de Saul, o primeiro rei de Israel, foi bastante conturbado, né, por guerras e também pela falha no seu reinado. E depois vem Davi. Davi também era um homem de guerra, né? Davi sempre estava envolvido em guerras. Mas depois vem Salomão, né? Saul, Davi e Salomão. E Salomão, a palavra do Senhor diz que durante 40 anos Israel teve paz, porque Salomão não era um rei de guerra. Por que que Jesus não veio nesse período? Porque Jesus não veio quando os israelitas saíram do Egito? Por que que Jesus não acompanhou Abraão até a terra de Canaã? Se eu perguntasse para você, por que é que Jesus veio há 2000 anos atrás? Você saberia me responder? Então, antes de pensarmos no advento nascimento de Cristo, nós precisamos entender a história, por que é que Jesus nasceu há 2000 anos atrás. E esse é o tema central do nosso assunto aqui nesta oportunidade, tá bom? Vamos lá então, nosso texto áureo é Gálatas 4:4, tá bom? Diz assim: vindo, porém, a plenitude do tempo. O que é plenitude do tempo? O momento oportuno, o momento que Deus olha para a terra e fala: chegou a hora de Jesus ir à terra. E é a primeira vinda de Cristo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, sobre a lei. Preste atenção. No momento oportuno. Vamos lá então, vamos entender este assunto. Por que é que Jesus veio há 2000 anos atrás e não veio no outro período? Né? Por que é que isso aconteceu? Porque era o momento exato disso acontecer. Vamos entender então junto comigo esse assunto? Bora lá, vamos caminhar nesse estudo então, tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida. Preste atenção em algumas coisas que eu vou falar aqui, daqui a pouco eu vou pedir para colocar um mapinha para você entender melhor. Quando Deus vai formar o povo que veio Jesus, qual é o povo que veio Jesus? Israel, grave isso, o povo de Israel. Vai acontecer muita coisa durante a história, mas isso não vem ao caso agora. Vamos pensar assim, Jesus
está no céu, há um plano celeste para que ele venha à terra nos salvar. E Deus, então, olhando para o mundo, vai entender o momento na história que foi oportuno para que Jesus viesse. Este momento foi comunicado pelo apóstolo Paulo à igreja da Galácia, através de Gálatas capítulo 4, verso 4, dizendo que chegou a plenitude do tempo. Quando Deus chama Abraão da sua terra, Deus tira Abraão da Mesopotâmia, de Ur dos Caldeus, da Mesopotâmia antiga, e vai levar Abraão para a terra de Canaã. Tudo isso, irmãos, pelo amor de Deus, não pense assim, Deus foi pego de surpresa ou Deus foi remendando a história. Há uma linha teológica, não vou nem citar aqui, porque existe umas igrejas que seguem, né, a fundo essa linha teológica. Então, se eu citar a linha teológica, você vai fazer associação com uma igreja, não é esse o meu objetivo. Mas essa linha teológica, quando eu entendo, quando eu ouço a pregação desses pregadores dessa linha teológica, dá-se a impressão que Deus vem emendando a história. Deus vem consertando. Vamos entender um pouquinho? Deus levantou Moisés, Moisés caiu. Legal, Moisés caiu, Deus levantou Josué, Josué foi até onde Deus. Aí Deus levanta o primeiro juiz, o juiz caiu, Deus levanta outro juiz. O juiz não deu certo, Deus levanta os reis. Os reis não está dando certo, Deus divide o império, né? Israel, o país de Israel, fica lá do sul, lá do norte, e começa a levantar os reis, separa, também não deu certo. Então dá a impressão que Deus, na história, vem emendando a história. E nunca foi assim. A Bíblia diz que o cordeiro está morto desde a fundação do mundo. E quando a Bíblia fala mundo, ela não se refere a planeta, se refere ao universo. Então, seja, quando Jesus vem, já era o plano eterno. Mas quando Jesus vem, era exatamente o tempo oportuno que Deus preparou. E a preparação desse tempo não começa em Mateus, quando Jesus nasce. A preparação para a chegada do Messias começa com o chamamento de Abraão, que está em Gênesis capítulo 12, que eu não vou ler, só para você anotar. O chamamento de Abraão dá-se início ao tempo, à construção do tempo pelo qual viria Jesus. Espero que você esteja me acompanhando. O chamamento de Abraão dá-se início. Por quê? Pensa bem. Nós vamos ver Abraão saindo de Ur dos Caldeus, indo para onde? Para a terra de Canaã. Preste atenção nisso. Só para você entender, quando você lê os textos bíblicos, você vai ver nomes comumente citados. Quais são os nomes de impérios comumente citados ali? Egito, Assíria e Babilônia. São os impérios que você sempre vai ver. Olha, eles estavam em guerra contra o Egito, a Síria veio e levou cativo, os babilônicos vieram e levaram eles cativo. Esses três impérios estão estão comumente citados nos textos do Antigo Testamento. Por que disso, evangelista? Por que esses impérios estão sendo citados ali no Antigo Testamento? Por quê? Porque Deus, quando chama Abraão, Deus vai tirar Abraão de Ur dos Caldeus e vai colocar Abraão na esquina do mundo. Irmãos, presta atenção nesse detalhe. Já começou a construção da vinda de Cristo. Abraão foi tirado de Ur dos Caldeus, antiga Mesopotâmia, e colocado na esquina do mundo. É interessante pensar, porque Israel, a geografia de Israel, ela está exatamente na esquina do mundo conhecido. Por isso, quando a Síria ia batalhar contra o Egito contra a Síria, a Babilônia contra a Síria contra a Babilônia contra o Egito contra a Síria, tudo isso refletia onde? Em Israel. Porque Israel está na esquina do mundo. Quando Deus tira Abraão de Ur dos Caldeus e coloca ele na terra de Canaã, ele está na esquina do mundo. Todo movimento de grande envergadura acontecendo nos impérios necessariamente passarão por Israel. Começou-se ali então o plano de Deus para trazer Jesus. É lindo pensar e conhecer a história, é lindo por demais. Deus leva Abraão, que vai trazer a existência o povo de Israel, para se estabelecer na esquina do mundo conhecido. Anota isso para você não perder o fio da meada. Israel é formado na esquina do mundo conhecido, porque tudo que acontecia em volta estava diretamente ligado com Israel. Os reinos e outros, irmãos, preste atenção, conheça um pouquinho de geografia bíblica. Conheça um pouquinho. As principais rotas comerciais do Egito, da Babilônia, da Síria, estavam envolvendo Israel para a entrada da Ásia Menor. Irmão, você acha que Deus fez alguma coisa por acaso aí?
Israel está na esquina do mundo conhecido. A posição geográfica que Deus colocou ele era encruzilhada das grandes rotas comerciais que uniam o Egito, a Mesopotâmia, a Arábia Saudita e a Ásia Menor. Eles estão ali naquela esquina perigosa que Deus nos colocou, mas era o plano para que Jesus viesse. Por que Jesus não formou uma nação como Abraão lá na terra de Ur dos Caldeus? Porque Deus queria que o seu povo estivesse na esquina do mundo. Talvez alguns textos bíblicos já estejam transcorrendo sobre a sua mente, aí você já esteja pensando, por isso ele é a pedra angular, a pedra de esquina, né? Já passou esses textos pela sua cabeça, tenho certeza, você é um bom crente que lê Bíblia, eu tenho certeza que isso já passou pela sua cabeça. Vamos lá então, deu para entender aqui? Eu vou pedir para o irmão agora colocar para vocês o mapinha na tela, você vai ver o mapinha aí na tela, e nesse mapa eu circulei para vocês entenderem um pouquinho, eu circulei para vocês, o primeiro círculo laranjinha do seu lado esquerdo está o Egito, tá bom? Do lado do Egito vocês vão ver a região que compreendia Israel naquela época, na época que Deus estabeleceu. Deus tirou Abraão aqui do lado, se você for para o seu lado direito, embaixo do lado direito, você vai ver um risco. Deus tirou Abraão desta região e levou Abraão até esse ponto aqui, onde eu circulei do lado do Egito. Preste atenção que os grandes impérios, lá em cima, onde você está vendo aquela bolinha laranja, lá em cima, lá é a Síria, a capital Nínive, ali é a Síria. A Babilônia, a Síria, eles sempre tomaram conta deste mundo. Então, quando um tinha maior poder, ele governava o outro e tomava conta do mundo conhecido. E tudo isso refletia exatamente aqui. O que eu quero que você entenda nessa primeira parte do estudo. Quando Deus tira Abraão de Ur dos Caldeus para colocar Abraão na terra de Canaã, o primeiro passo para o advento Jesus já estava posto ao mundo. Você vai entender conforme nós vamos descorrer aqui esse estudo. Legal, eles estão agora na esquina do mundo, se estabeleceram, você conhece a história, e eles vão até lá, eles vão ganhar aquele território, Jacó vai viver lá por um tempo, daí Jacó pela seca é apertado, volta para o Egito, ele recorre ao Egito para não morrer, depois de recorrer ao Egito, ficaram 430 anos fora da sua terra, quando eles ficaram 430 anos fora da terra, os heteus, os caldeus vieram, invadiram aquela região, os hititas invadiram aquela região, então quando Moisés busca o povo lá no Egito, para levá-lo de volta para sua terra, a terra de Canaã está totalmente tomada pelos seus inimigos, estão se estabelecidos lá, então Moisés leva todo o povo até próximo a Canaã, quando ele chega próximo a Canaã, Moisés morre, vem Josué monta um exército, entra lá e tira aquele povo, expulsa todo aquele povo e novamente se estabelece lá. Legal, você sabe isso de cor e salteado, porque você é um bom crente e lê a Bíblia, né? Legal, então quando eles estão fora de lá, saíram todo mundo de lá, tinha um outro problema agora, o local Deus já tinha resolvido, está aqui, vai ser em Canaã, nesta região que você viu aí no mapinha, nesta região. Então, legal, eles se estabeleceram lá. Qual que é agora o próximo passo? O próximo passo agora são as culturas. Para se chegar à plenitude dos tempos, para que Jesus viesse, são as culturas. Então vamos lá. Quando o Império Babilônico invadiu o mundo, qual que era o pensamento quando o Império Assírio invadiu o mundo, qual que era o pensamento do Império Assírio? Ganhar poder, ganhar fama e subjugar os outros reinos. Esse é um pensamento dos assírios na época que governaram todo mundo conhecido. Legal, depois a Síria vai perder a sua força e a Babilônia vai crescer. Qual que era o pensamento da Babilônia? O pensamento da Babilônia é o mesmo que dos assírios. Ganhar poder, ganhar fama e conquistar riquezas de daquelas pessoas. Legal, então a Síria cresce querendo ganhar poder e riquezas e é derrubado pela Babilônia. A Babilônia cresce querendo ganhar riquezas e poder e vai ser derrubado pelos persas. Os persas vêm e dominam toda aquela parte que um dia a Síria dominou, que um dia a Babilônia dominou, e o mesmo pensamento pérsia começa a se divulgar pelo mundo. O mundo agora começa a ser vencido pelos persas e governado, e os persas querem ganhar o quê? Riqueza e poder. Porém, um pouco antes de chegar o Novo Testamento, vai se levantar os macedônicos. Quem eram os macedônicos? São os gregos. Preste atenção, irmão, me acompanhe. Parece muita informação, mas não é. Os gregos se levantam para dominar o mundo, e tem um nome que você conhece na história, você já assistiu os filmes dele, já assistiu filmes sobre ele, chamado Alexandre o Grande.
Você tenho certeza que já ouviu falar sobre Alexandre o Grande. Qual que era a diferença de Alexandre o Grande para a Síria, para os assírios, babilônicos e os persas? Qual que era a diferença? Alexandre não tinha somente a visão de riqueza e poder, ele tinha uma visão cultural. Irmãos, isso é demais. Eu vou dizer uma coisa para você, talvez você fique assustado comigo. Foi Deus quem usou Alexandre o Grande. Você vai, nossa, eu estou até vendo os comentários que vai sair nesse vídeo aqui, mas você precisa entender a história, querido. Foi Deus quem usou Alexandre o Grande. Olha só, a conquista de Alexandre tiveram uma base ideológica, diferente dos persas, diferente dos babilônicos, dos assírios. A conquista grega, através de Alexandre, tinha uma base ideológica. A proposta de Alexandre não era simplesmente conquistar o mundo, mas unir toda a humanidade sobre uma mesma civilização, com uma tonalidade marcante grega. O que é que Alexandre o Grande faz? Alexandre o Grande vai tornar o mundo conhecido com uma língua universal. Irmãos, nós precisamos estudar história para entender por que é que Jesus veio exatamente 2000 anos atrás. Quando Alexandre o Grande domina os impérios, ele domina todo o mundo conhecido, ele estabelece a cultura helenista e estabelece a língua grega. Existia dois tipos de grego falado naquela época. O grego koiné. Como que era o grego koiné? O grego koiné era um grego mais simples, era um grego mais simplificado e todos conseguiam falar. E o grego helênico já era um grego mais helenizado, umas pessoas que tinham mais estudos conseguiam falar o grego helênico. É o mesmo, só para você entender, irmão, a grosso modo, não me entende, coloca a mão nas minhas palavras, não tenha por mal. É o mesmo que o inglês da Inglaterra e o inglês dos Estados Unidos, só para você entender, tá bom? Não tem, a grosso modo isso, por favor, não coloque palavras na minha boca. Então existia o grego helênico e o grego koiné. O grego koiné se divulgou, se disparou pelo mundo conhecido. E a ideia de Alexandre o Grande era trazer ao mundo, tornar o mundo grego, trazer uma língua universal. Por quê? Porque Deus colocou Abraão na esquina do mundo, formou o povo de Israel. Mas neste período, cada país tinha sua cultura, cada país tinha sua língua materna, cada país tinha uma língua ali que precisava ser, ele era comumente falado naquele país, cada país tinha sua língua. Imagine se Jesus vem exatamente nesse período onde muitas línguas se falavam. Como ia ser a chegada do Evangelho? Então Deus lá, pouquinho antes do Antigo Testamento, Deus vai usar Alexandre o Grande para quê? Para trazer cultura ao mundo, para unificar a língua pela qual o Evangelho seria divulgado. Nós vamos chegar aonde, evangelista? Nós vamos chegar no nascimento de Jesus, tá bom? Não vai ser hoje, mas nós vamos chegar lá, prometo para você. Então o mundo conhecido, que antes os impérios tinham a intenção de dominá-los pelo poder e por riqueza, Alexandre o Grande, não estou apoiando as suas ações, nada disso, eu estou falando que ele foi usado por Deus para quê? Para trazer uma unificação da língua falada no mundo naquele tempo. Legal, evangelista. Então Deus colocou Abraão na esquina do mundo, Deus fez girar os impérios até que Alexandre o Grande chegasse e colocasse uma língua que era falada comumente em todos os países, todo mundo sabia falar, pelo menos o grego koiné. Então nós temos aqui, geograficamente pronto e uma língua pronta. Quais são as outras dificuldades? Existe uma outra dificuldade. Vamos lá. Nós temos então, geograficamente falando, uma posição estratégica. Israel está na esquina do mundo. Posição estratégica. Nós temos agora, nesse período, uma língua que é disseminada pelo mundo, o grego koiné. Então, basicamente, um ou outro sempre ia conhecer essa língua. O que faltava agora? Faltava agora, então, uma coisa que você vai ver lá no Novo Testamento, chamado sinagoga. É muito lindo ver a história, irmãos. Eu amo história. É muito lindo. O que era sinagoga, evangelista? Sinagoga era um templo feito, era uma igreja, só para você entender, vou usar a palavra igreja, tá bom? Era uma igreja feita somente para o estudo da Torá, somente para o estudo do Antigo Testamento. Essas sinagogas foram montadas pelos judeus, que depois que o rei persa libera eles daquele cativo babilônico, que eles estavam na Babilônia, a Pérsia dominou a Babilônia, então ele é liberado ali, eles vão cada um para um país. Então muitos dos judeus não voltaram para Jerusalém. Os judeus da diáspora, chamados judeus da diáspora, eles vão ficar ali no Egito, vão para a Babilônia, vão estar na Pérsia, vão estar na Síria, eles vão se espalhar pelo mundo, e como eles não tinham condições de estarem presentes todo ano no templo, para oferecerem um sacrifício,
Então eles vão deixar um pouquinho o templo de lado e vão começar a estudar a Torá nas sinagogas que estavam espalhadas pelo mundo, conhecido. Irmãos, Deus preparou tudo. Para que você entenda Gálatas 4:4, você precisa entender tudo isso aqui, infelizmente. Então, esses judeus da diáspora, eles foram espalhados pelo mundo, e eles fizeram o quê? Eles foram estabelecendo as sinagogas, onde eles não poderiam oferecer sacrifício, mas eles poderiam estudar a lei e a Torá. E lá na frente você vai ver por que eles fizeram isso. Vamos lá. Durante o último século antes de Jesus, olha só, o número de judeus que viviam nas terras longínquas aumentava de forma constante. Tais pessoas que não podiam visitar o templo nas ocasiões, viam-se obrigados a centralizar sua fé na lei e não no templo. Eles centralizavam, então, a sua fé na leitura e o aprendizado da Torá nas sinagogas espalhadas pelo mundo. Então, nós temos... Vamos lá, igrejas colocadas já antes da vinda de Cristo pelo mundo, espalhado, que estudavam o judaísmo, né, a religião judaica. Eles estudavam fora dali. E se você sabe como eu, se você tem certeza da sua fé e você já estudou pelo menos um pouquinho, você sabe que o cristianismo nasceu no judaísmo. Então formou-se igrejas, sinagogas por todos os lados que estudavam o quê? O judaísmo. A religião judaica. E o que é que a religião judaica falava, irmãos? Falava da vinda do Messias. Irmãos, preste atenção, olhe para a história que Deus formou, ela é perfeita, a plenitude do tempo era exatamente o momento que o mundo poderia receber Jesus. Ele traz uma língua, ele tira os judeus do cativo da Babilônia, 70 anos na Babilônia, depois na Pérsia, ele liberta os judeus. Esses judeus, ao invés de voltarem para Jerusalém, Judá, e viverem na sua terra, eles ficam espalhados pelo mundo. Aonde eles se espalharam, eles começaram a fazer sinagogas, igrejas, tá bom? Só para você entender, e começaram a estudar a Torá, estudar ali a religião judaica. E quando eles estudavam, eles tinham uma mensagem na cabeça deles: haverá um Messias, vai vir um Messias. Em outras terras já estava falando do Messias. Legal, nós temos geograficamente um ponto bom, estratégico. Nós temos uma língua agora que se torna possível andar pelo mundo. Ainda faltava uma coisa, faltava política. Então, porém, contudo, no entanto, Deus vai levantar quem agora? Vamos lá, para a sequência cronológica. Egito foi um grande império, a Síria dominou o mundo, também conhecido, o mundo conhecido. Os babilônicos, né, com os caldeus levantaram a Babilônia, os caldeus levantaram a Babilônia e tomaram o mundo também. Depois vem os persas e tomam a Babilônia, tomam o mundo conhecido. Depois vem os macedônicos, os gregos com Alexandre o Grande, dominam todo mundo. E depois vem quem? Os romanos. Irmãos, a plenitude do tempo que Deus preparou para trazer Jesus estava pronto. O que é que os romanos fizeram? Os romanos tomaram o mundo conhecido de maneira política. Preste atenção nisso. A política que o mundo romano, o Império Romano impôs no mundo, foi a última chave a ser virada para o nascimento de Jesus. Evangelista, o que é isso? Os romanos, com sua política, com o mundo agora helenizado, o que os romanos vão fazer? Eles vão caminhar, o mundo helenizado facilitou a política romana para se expandir. Preste atenção nisso. Quando o mundo helenista, o mundo grego estava pronto, a política romana que dominou os gregos caminhou por dentro do mundo grego e tomou conta do mundo conhecido com a política. E com a política, o que é que os romanos fizeram? Meu irmão, preste atenção nisso. Os romanos pavimentaram estradas. Os romanos fortaleceram as guarnições nos mares. Os romanos facilitaram a passagem de um país para o outro. Os romanos trouxeram a cultura politeísta, como os helênicos também, para o mundo. Ou seja, aquele país que só adorava um Deus, agora não poderia mais, tinha que adorar outros deuses. Então facilitou a chegada da mensagem da cruz, porque era mais um Deus que estava chegando. A diferença é que os outros deuses eram falsos. Então aonde a mensagem da cruz chegava de Cristo, o Jesus apareceu como Deus absoluto. Os romanos prepararam o mundo de maneira política para que Jesus viesse. Estou respondendo a sua pergunta, por que é que Jesus veio há 2000 anos atrás? Estou respondendo a sua pergunta. Agora que você olha para esse texto de Gálatas 4, versículo 4, você vai entender o que o apóstolo Paulo diz assim: vindo, porém, a plenitude do tempo.
Jesus nasce. Os gregos trazem uma língua, que é praticamente uma língua universal, para facilitar a comunicação. Os romanos facilitam a política. Como a política romana é estabelecida sobre o mundo, o que acontece? Os cristãos lá depois de Cristo, com a expansão da igreja, eles vão conseguir ter uma língua para falar com os outros povos, vão conseguir navegar pelos mares sem o risco de piratas que atacavam muito, principalmente na bacia do Mediterrâneo, atacavam muitos piratas por ali. Os romanos colocam guardas, colocam navios de guerra, colocam proteção em todo o mar Mediterrâneo para facilitar o comércio, mas facilitando o comércio, ele também facilitou a propagação do evangelho. Irmãos, a plenitude dos tempos. O mundo, a história revela um Deus perfeito, um Deus que criou todas as coisas, para que no tempo oportuno viesse o teu filho ao mundo e trouxesse luz a todos. Conseguiu entender por que é que Jesus veio há 2000 anos atrás? Porque era naquele momento que ele deveria vir. Deus preparou o mundo para que Jesus viesse aqui. Como a dispersão dos judeus da diáspora, fizeram então, por todos os lados, as sinagogas. Agora uma outra coisa, se você não der um glória a Deus agora aí na sua casa, vai estar ruim, viu? Vai estar ruim mesmo. Presta atenção. Um homem chamado Ptolomeu II e Fidelfo. Ptolomeu II e Fidelfo. O que eles fizeram? Eles pediram para 72 escribas, isso é lindo, irmãos, isso é lindo demais. Eu me emociono quando eu falo da história. Ptolomeu II e Fidelfo pediram para 72 escribas judeus, separadamente, escrevessem o Antigo Testamento em grego. Meu Deus, irmão, você não está entendendo. Eles pediram para 72 judeus, escribas, escreverem o Antigo Testamento em grego. Você vai encontrar na história, se você quiser digitar no Google, para conhecer um pouquinho mais, pode digitar, isso eu deixo você digitar no Google. Pode digitar lá, digita lá Septuaginta. A Septuaginta é a versão grega do Antigo Testamento que só existia em aramaico, hebraico e aramaico. Irmãos, quando o Antigo Testamento foi escrito em grego e espalhado pelas sinagogas que estavam na Síria, no Egito, na Babilônia, por todos os lados tinha uma sinagoga, e nesta sinagoga tinha um livro, o Antigo Testamento grego, chamado Septuaginta, que foi a Bíblia usada pelos cristãos para a pregação do Evangelho. Tudo isso, muito antes de Cristo chegar. 200 anos, 250 anos de Cristo, o mundo estava pronto para receber Cristo. Este estudo, esta parte do estudo, eu quero comunicar a você a plenitude dos tempos que Paulo manda a carta da Galácias, dizendo, em capítulo 4, verso 4, vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. Por que Jesus veio, irmãos, há 2000 anos atrás? Por que Jesus não veio na época de Moisés? Por que Jesus não veio na época de Salomão? Na época de Salomão, cada país tinha uma sua língua materna, era muito difícil, cada país tinha sua cultura, era muito difícil. Por que Jesus não veio em outra época? Porque o mundo ainda não estava pronto. Quando Jesus vem, o mundo está pronto para a disseminação do cristianismo, politicamente e culturalmente. O cristianismo tinha portas abertas para viajar pelo mundo. O apóstolo Paulo, entendendo isso, chama isso de plenitude do tempo. Você achou que eu já ia falar de cara como Jesus nasceu, como é que foi o nascimento de Jesus? Não. Se você não entendeu até aqui, você pode assistir de novo os dois estudos, esse e o da semana passada, e você vai ver. Você vai começar a entender por que é que Jesus veio. Você vai começar a entender a missão especial, senão você não entende nada. Quando você abre a sua Bíblia lá no Novo Testamento, o livro de Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento, aí você começa a ver que Maria estava desposada com José, e o anjo apareceu para Maria e disse, do teu ventre nascerá um, e você começa a ler, mas você não entende da história, fica difícil, irmão. Vou dizer uma coisa, você pode até ficar chateado comigo, fica difícil até de acreditar nessa história de Jesus. Fica difícil até de acreditar.
Agora, quando eu tenho a capacidade todo mundo tem, quando tem a coragem para abrir a Bíblia, abrir a história e mergulhar dentro dela, eu vou ver que o Deus que eu sirvo é um Deus poderoso, um Deus maravilhoso, que tudo fez para trazer sobre nós a salvação, e Jesus vem no momento exato da história. Imagina só como seria Jesus no tempo de Salomão, imagina só como seria Jesus no tempo de Davi, no tempo de Saul, no tempo do juiz, como era o mundo naquele tempo, como seria a disseminação do evangelho naquele tempo, mas Deus teve todo o cuidado de preparar a história para a chegada do seu Filho amado e querido, o nosso Senhor Jesus Cristo. No próximo estudo, nós vamos falar sobre o nascimento de Jesus. Semana passada você entendeu um pouquinho sobre Deus, que Deus é um Deus missionário que envia, por isso enviou Jesus. Nesta aula eu quero que você entenda, eu gostaria que você entendesse de maneira muito clara por que Jesus veio há 2000 anos atrás. Porque naquela época o mundo estava pronto, politicamente, culturalmente, para que o evangelho fosse disseminado. Enquanto Jesus fazia as maravilhas em Jerusalém, enquanto Jesus fazia maravilhas na Judéia, em Samaria, as informações já estavam se espalhando. Enquanto um cristão não chegou em outro país ainda, eles já estavam lendo lá no Egito, dentro da sinagoga, o livro de Isaías, no capítulo 53, que dizia, que estava falando sobre a vinda do Messias, sobre a vinda do Salvador, que ele levaria sobre ele todas as nossas enfermidades. Enquanto Jesus nem tinha nascido, o povo no Egito já estava ouvindo falar desse Cristo. Quando o evangelho chega no Egito, quando o evangelho chega na Síria, quando o evangelho chega na Babilônia, quando o evangelho chega na Ásia Menor, já estava fácil de comunicar o evangelho, porque eles já tinham contato com a Septuaginta, a versão grega do Antigo Testamento. A plenitude do tempo. Deus preparou o mundo, Deus preparou a cultura, Deus preparou geograficamente o local em que Jesus, o nosso Salvador, nasceria. Agora você começa a entender por que Jesus nasceu ali em Canaã, por que Jesus nasceu naquela região de Canaã, da Judéia, por que Jesus nasceu na esquina do mundo, por que Abraão, Deus tirou Abraão lá de Ur dos Caldeus e levou para Canaã, para a esquina do mundo. Conseguiu entender? Por que Deus não formou um povo com ele lá? Muitas pessoas falam, não, evangelista, Deus tirou eles de lá, porque era um povo idólatra. Amém, também tem esse propósito, eles eram um povo idólatra lá, em Ur dos Caldeus. Deus tirou eles lá por causa disso. Não, irmãos, olha a história, não tenha preguiça de ler, pelo amor de Deus, olha para a história. Deus tirou Abraão da sua terra e colocou em Canaã, porque esse era o ponto pelo qual o evangelho sairia para o mundo, a esquina do mundo conhecido. Deus coloca Abraão exatamente lá, para que através de Abraão formasse o povo de Deus, e o povo de Deus se estabelecendo ali, tudo que acontecesse na esquina do mundo, o resto do mundo saberia. Tudo que aconteceu na história estava no controle da palma da mão de Deus. Deus escreveu toda a história, Deus preparou a plenitude dos tempos, e quando Deus prepara a plenitude do tempo, o que acontece é o que você vai ver no nosso próximo estudo. Nasce Jesus. Que lindo isso. Nasceu Jesus. Quer acompanhar comigo esse estudo? Não perca então o nosso próximo estudo sobre uma missão especial, e você vai ver um pouquinho mais sobre o nascimento do nosso Jesus. Depois do nascimento do nosso Jesus, nós vamos falar um pouquinho da obra de Jesus, e nós encerramos esse ciclo de 4 estudos sobre uma missão especial. Eu tenho certeza absoluta que Deus vai acrescer conhecimento, Deus vai acrescer sobre a sua vida graça, e através do conhecimento você vai estar mais apaixonado por Deus ainda, e quanto mais perto de Deus, mais bênçãos de Deus vão fluir sobre você e toda a sua família. Não negligencie a história revela o poder de Deus sobre a nossa face, sobre a face da terra. Amém? Deus abençoe a todos, espero que você tenha entendido, espero que você esteja me acompanhando, espero que você esteja ganhando crescimento nesses estudos, porque eu cresci bastante com
o entendimento da história. Eu tenho certeza que isso Deus tem para você também. Vamos orar para encerrar então, neste momento. Aguardo você então no nosso próximo estudo. Vamos orar, se você pode. Eu não sei se você pode fechar os teus olhos, se você está em condições para isso. Se você está trabalhando, só leve o teu pensamento a Deus. Se você está dirigindo, pelo amor de Deus, não feche os olhos, senão não vai dar certo também. Vamos orar neste momento e pedir a graça de Deus para que tudo isso que nós aprendemos faça sentido dentro da nossa alma. Amém? Oremos a Deus. Pai, no nome de Jesus. Peço a Ti, Senhor Deus, que a Tua graça, o Teu poder, Senhor, nos envolva, que o Teu Espírito Santo, Pai, possa abrir a nossa mente e o nosso coração, Pai, para o aprendizado da Tua palavra, Pai, nos ensina, nos inspira, Senhor Deus, fala conosco através da Tua palavra, é o que eu Te peço, Senhor Deus, no nome de Jesus. Se há alguém enfermo do outro lado, Pai, que até o presente momento não abandonou esse estudo, está conosco, envia a cura, envia o lenitivo para este sofrimento, Pai. Se há pais de família desempregados, Pai, abre portas de emprego, Deus, no nome de Jesus e para a glória de Jesus, amém e amém. Deus abençoe a todos no nome de Jesus.